That sniper's still up. Be careful out there. Muito bem, senhores, vamos retornar aqui. Memórias eletrônicas, tá? O outro item lá pede lá, conceito sobre memórias eletrônicas. Eu fico até preocupado com ver essa palavra conceito, que é algo extremamente genérico ali, entendeu? Fica até difícil planejar o que vai passar para os senhores, tá? Como nossa carga horária é reduzida, não tem como a gente entrar nos mínimos detalhes ali de cada assunto, tá? A principais ele lista lá, RAM, ROM, EPROM, Flash, memórias magnéticas e memórias óticas, tá? Primeira coisa, tá? RAM. Quando coloca aqui RAM e ROM, tá? Isso, na verdade, não reflete, não é nenhuma tecnologia específica ali, tá? Ou melhor, é uma tecnologia, mas não é um tipo de memória, tá? RAM quer dizer o quê? Eu tenho memória de acesso aleatório. Ou seja, eu tenho dois tipos de acesso, memória. Hoje em dia, logicamente, ninguém utiliza mais o sequencial lá, tá? Aqui eu tenho uma célula de memória. Então, memória, acesso. Eu falo que não tenho acesso aleatório, eu tenho acesso sequencial. Para mim acessar essa posição aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser ler essa, considerando isso aqui é uma palavra de memória aqui de 32 bits aqui. Então, se eu não tiver acesso aleatório, para me ler essa última palavra aqui, for sequencial, eu vou ter que percorrer toda a minha memória, tá? Isso é muito lento. Quando eu falo aqui Random Access Memory, ou seja, a minha tecnologia me permite o quê? Que eu venha aqui e leia direto. Eu conheço a minha posição, sei o meu endereço, eu vou direto naquele endereço, sem passar pelos outros ali, tá? Isso é o que reflete o conceito de RAM, tá? E ela é uma tecnologia, tá? De acesso, e não é um tipo de memória, tá? Então, é muito... se confunde muito falar RAM, não, a memória é RAM, tá? Mas RAM quer dizer Random Access Memory, acesso aleatório, tá? Não é um tipo, não é memória específica, não está especificando uma memória ali, tá? Em cima, aí dentro da RAM eu tenho o quê? Vários tipos que implementam isso aqui, implementações de memória de acesso aleatório. Eu tenho a DRAM, SRAM, SDRAM, DDR-RAM e outras mais aí para frente, tá? Quando eu falo em ROM, eu tenho o quê? Memórias não voláteis. Tá? Ou seja, somente leitura. Eu gravei uma vez e aquilo vai continuar sendo lido várias vezes ali. Nisso aí eu tenho que a PROM, EPROM, memória flash, que se enquadram dentro dessa categoria, tá? De memórias ali somente leitura. É bom só para os senhores não confundirem isso aí, tá? E até quando começar a ver lá sistemas computacionais, lá, sistemas operacionais, normalmente se fala a memória RAM do computador, tá? Mas memória RAM, o que é a memória RAM? Tá? Eu estou designando ali, memória RAM não quer dizer memória principal, tá? Não confundir a tecnologia com a finalidade, a função daquela memória ali. Dentro das divisões da RAM, eu tenho a DRAM, que tem o quê? Um baixo custo, tá? Integração de uma grande quantidade de células num pequeno espaço, ou seja, vou juntando o meu chip, eu produzo minha célula de memória. Característica dela, ela exige um refresh ali para manter o dado da memória constantemente, tá? Apesar de estar energizado, eu estou sempre mantendo um refresh. Deve-se reforçar os dados armazenados porque o capacitor perde a sua carga num tempo de 2 milissegundos. Por isso eu tenho a questão do refresh. Por usar o capacitor, eu carrego o capacitor, com o tempo ele vai perdendo a carga dele. Então eu tenho que dar uma carga nele novamente para ele manter o valor ali que está ali em minha memória. Tá? Essa é a principal característica aqui quando eu falo de DRAM. SRAM são mais rápidas que a DRAM, tá? E não precisa do circuito refresh. Em compensação, que elas são muito mais caras, tá? Isso aqui a gente vai começar a ver alguns pontos que sempre tem a questão do custo-benefício. Se eu tenho mais de uma coisa, eu vou ter menos de outra. Aí eu tenho mais eficiência, o meu custo vai ser muito mais alto ali, tá? Então tem sempre essa diferença. E ela ocupa mais espaço do que as memórias DRAMs ali, tá? É utilizada principalmente que é a questão de memória cache. Tá? Quando a gente estudar lá a questão de hierarquia de memória, a gente vê memória cache. Normalmente a quantidade pequena, está próximo ao processador e é muito mais cara. E normalmente utiliza que tipo de tecnologia? A tecnologia SRAM, tá? Que é Static RAM, para sua construção. SDRAM foi um avanço da RAM, tá? Nesse aqui, o relógio que determina o tempo das SRAMs vem diretamente do processador, ou seja, o processador que controla ali a memória. Tá? E não é um clock próprio ali delas. E o processador sabe exatamente
o que ele não pode acessar na memória. Como ele controla, tem acesso total à memória, tá? Onde falando processador aqui no termo genérico, tá? Depois vai desmiuçar lá, tem uma unidade, a MMU lá, que faz esse papel, uma unidade específica para gerenciamento de memória ali dentro do processador, tá? E depois surgiu o que? A DDR-RAM, tá? E são memórias síncronas, como a SD-RAM, tá? E possui um barramento extra, tá? Que possibilita o quê? Que ela dobre a sua capacidade. Por isso vem aqui o D de double. O primeiro D ali vem de double. Tá? São as sucessoras mais utilizadas como memória principal. Tá? Então, memória principal da minha máquina é todo o meu conjunto de memória que eu estou utilizando. Tá? Por exemplo, subir o sistema operacional, ele vai carregar o sistema operacional onde? Na memória principal. Tá? Ele não é a memória RAM, ela pode ser uma memória do tipo RAM. Mas é errado a gente fazer essa associação, chamar a memória principal de memória RAM. Tá? A gente está trocando a função dela com a tecnologia. Tá? Pode ser que alguém mude isso aí, sei lá, implemente com uma memória de estado sólido, por exemplo, fala, não, ela é tão eficiente quanto uma memória DDR-RAM, por exemplo. E ele grave tudo da memória ali no state solid disk. Vai estar fazendo o que? A mesma função da memória principal. Tá? Então só não confundir isso aí. O que é RAM com memória principal? Uma questão da prova 2011 que abordou esse assunto, tá? Pedindo fazer uma comparação entre as memórias dinâmicas, tá? DRAM, Dynamic Random Access Memory, com memórias estáticas, SRAM. Aí ele pergunta, é correto afirmar que, comparando memória dinâmica, tá? Comparando a DRAM com a SRAM. Aí letra A, ele pergunta, são mais caras? Não. O mais cara aqui é o quê? A SRAM, tá? São mais velozes? Também não. A Static RAM, por ser usada lá na memória cache, é mais rápida. Tá? Então também não. Ocupam menos espaço físico? Sim. Tá lá na teoria, lá, a SRAM, a tecnologia utilizada para construir ela, como eu não utilizo o capacitor, tá? Para guardar, para armazenar o valor, ela vai ocupar mais espaço físico. Tá? Dispensa circuito de refresh? Não. A DRAM que tem circuito de refresh ali. Armazena informações de forma não volátil? Nenhuma das duas. Tá? Tudo aqui é volátil. Tá? Falou esse tipo de memória, qualquer tipo de memória de acesso aleatório, tá? Que seja utilizado como memória principal, qualquer uma dessas tecnologias de RAM, tá? São tudo voláteis. Eu só tenho estado ali, alguma coisa guardada quando eu tenho energia. Se eu desliguei a máquina, eu perco todo o meu contexto ali, tudo que eu tinha naquelas memórias. Tá? Então todas elas são voláteis. Tá? Não voláteis, eu só tenho o quê? O meu armazenamento secundário, que são os meus discos. Memória RAM, que são as memórias somente leitura, tá? O primeiro tipo que eu tenho delas, eu tenho a Programmable ROM, tá? São memórias o quê? Que vem com a conexão aberta de fábrica. Precisa de uma máquina o quê? Especial para escrever, para guardar os dados nelas, mas eu consigo, tá? Escrever nelas ali. E uma vez escrita, eles não podem ser mais modificados. Tá? Então, eu peguei, escrevi ela a única vez, acabou-se ali a minha memória, eu não consigo modificá-la de novo. EEPROM. O primeiro E do EEPROM aqui, eu tenho que erasable, ou seja, é apagável. Eu consigo tirar meu conteúdo ali e escrever novamente nela, tá? Se baseia no mesmo princípio da PROM, mas uma máquina especial lá que por meio de raios UV consegue o quê? Limpar o conteúdo daquela memória e eu consigo gravar nela diferente ali, consigo escrever nela de novo. Uma outra evolução das memórias, um outro tipo, tá? Eu tenho a Electronically Erasable, tá? PROM. Ou seja, de uma forma eletrônica, eu não preciso mais de uma máquina de ultravioleta, tá? Eu consigo, por meio de eletrônicos ali, eu consigo apagar tudo que existe nela e escrever novamente, tá? Permitindo ter até com um computador, uma máquina, a gente consiga fazer isso. Por exemplo, como é que a gente consegue hoje atualizar um firmware de um roteador wireless ou até do computador, por exemplo, ali? A gente consegue atualizar a versão da BIOS dele por meio de uma memória desse tipo. Ou seja, eu tenho tecnologia embutida no meu próprio sistema computacional que eu consiga escrever essa memória ali. Memória flash se baseia no mesmo princípio, tá, da EEPROM, mas o processo de apagar é feito em blocos, o que acelera o processo. Memória flash tem vários tipos aí, memórias, de cartões de memória, pendrive, as memórias de estado sólido também utilizam sempre tudo esse mesmo conceito de memória flash, tá? É uma forma diferente de se construir as memórias ali.
Saindo da memória, a gente viu lá memória RAM, memória de acesso aleatório, tá? Utilizado para memória principal ou para memória cache, no caso da SRAM. As memórias ROM são utilizadas para guardar algo permanente, por exemplo, o meu software de execução de um controlador de vídeo, por exemplo, está gravado dentro de uma memória ROM. A minha BIOS está gravada na memória ROM também. É um software específico para executar uma determinada função, tá? Que está gravada ali. Partindo disso, eu tenho o quê? Minhas memórias magnéticas. Aqui eu tenho disco e fita, tá? O princípio é o quê? Por meio de magnetismo eu consigo armazenar informação de forma permanente. Aqui eu tenho armazenamento não volátil, tá? Nesses dois casos, tá? O princípio básico, a polarização para indicar dados em uma superfície. Eu tenho uma superfície e eu uso a questão de polarização para indicar se tem ou não está marcado ali, tá? Tem uma minúscula célula ali para indicar cada bits ali, tá? Aí tem a teoria de como funciona, tá? Cada minúscula área de memória é magnetizada como sendo polo positivo ou negativo. Ou seja, disso aí, se eu tenho positivo, eu estou representando o bit 1 quando eu vou ler isso aí. Se está negativo, eu tenho o meu bit 0, tá? O maior exemplo desse tipo de memória magnética são os discos rígidos, tá? Que ainda existe, em grandes casos, e vem sendo substituído o quê? Pelos SSDs. O problema é que os SSDs são muito caros ainda. Disco rígido é constituído o quê? Plástico de alumínio com revestimento magnetizado, que é onde eu vou fazer aquela questão de polarizar os meus bits ali, tá? Para dizer se estou armazenando 0 ou 1. Normalmente o tamanho desses discos estão de 3 a 12 centímetros, tá? Os 12 aqui são dos primórdios lá da computação, lá, os maiores. Princípio, o disco é recoberto com uma substância que pode ser magnetizada por um sinal elétrico, tá? No caso, eu pego ali meu disco de alumínio, cubro ele com alguma substância que eu consigo magnetizar ele ali, tá? E é aplicado o quê? Pela chamada lá a cabeça que movimenta, que passa em cima do disco e vai marcando os pontos ali. E dependendo do bit que deseja gravar, os pequenos ímãs elementares da superfície de disco se orientam, criando um campo que pode ter direções opostas, tá? Aí que eu vou marcar se está 0 ou se está 1 ali, tá? Quando o disco gira, a cabeça cria regiões magnetizadas em sequências, conforme os bits que precisam ser gravados. Então esse é o princípio, funcionamento mecânico lá. Tá? Como eu tenho algo digital, marcado lá em bits, em zeros e uns, tá? Como é que isso vai transformar, vai ser armazenado lá fisicamente. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, tá, de como seria a superfície de um disco. Tá? Eu tenho lá minha cabeça de pressão, que faz o trabalho de magnetizar isso aqui ou não. Tá? E eu tenho lá meus campos das regiões, que corresponde a cada bit. Tá? Cada elemento desse aqui representaria um bit. Tá? Então tem no disco, fisicamente, eu estou armazenando o dado o quê? Bit a bit. Tá? A gente vai ver futuramente, eu não consigo ler informação bit a bit. Tá? O meu disco lá, meu sistema operacional, ele lê blocos dentro do meu disco ali. Mas fisicamente eu estou armazenando o quê? Bit a bit ali, tá? Na minha superfície do disco. O disco rígido é subdivisão dele o quê? Em trilhas e setores. Tá? Então tem aqui a imagem do meu disco. Tá? A trilha é uma volta completa num disco, e cada volta dessa é subdividida em setores, tá? Isso aqui é utilizado o quê? Para mim poder localizar, para poder indexar os meus dados dentro do meu disco rígido, tá? É a forma como eu tenho, a trilha, setor, tal, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, uma imagem maior um pouco, tá? Eu tenho um pedaço de uma trilha, tá? Aqui eu tenho o meu setor, dentro desse setor eu vou guardar uma determinada quantidade de informações, tá? Isso aqui depois na hora de localizar, tem uma forma de indexar, falando, está na trilha tal, no setor tal, então leia esse ponto. Ou até quando o controlador de hardware ou processador pedir alguma informação para o disco rígido, ele vai indicar, não, leia do setor tal ou setor tal da trilha tal. Tá? E aí tem também a situação, os discos rígidos tem mais o quê? Mais de um disco. Tá? E poder ser gravado o quê? Nas duas superfícies. Tá? Então não é gravado, como a gente vê nas imagens, parece que é um disco único que a gente grava somente na superfície, como fosse num LP, um CD, por exemplo, aí, que você grava numa única de um único lado dele, né? Mas não, posso ter vários arranjos com vários discos diferentes ali, tá? Aqui tem um exemplo melhor de como está organizada uma trilha, tá? Correspondendo aos diversos setores aqui, eu tenho o meu setor, um setor do lado, eu tenho as informações de preâmbulo, que são os dados, algumas informações sobre o que vai ser guardado ali, tá? Aqui tem o meu bloco de dados, informações de correções de erro, tá? Caso eu corrompa alguma dessas informações, eu tenho condições de recuperar essa informação, tá?
E aqui eu tenho aqui, ele indica aqui um espaço entre os setores aqui. Em disco rígido, tá? Questões que podem ser cobradas em alguma coisa. Tem a questão do tempo de acesso. O tempo de acesso engloba vários tempos diferentes para falar, não, esse é o tempo total que eu gastei para acessar uma informação no meu disco ali, tá? Então ele é o somatório de quê? De 4 tempos distintos e diferentes lá. É o chamado tempo de interpretação, tempo de busca, tá? O tempo de latência, chamado de latency, o tempo de busca, chamado de seek, e o tempo, aqui é tempo, senhores, tá? Não rempo, tempo de transferência do dado, que é o tempo que eu tenho, eu vou copiar o meu dado ali, tá? O tempo de interpretação é o tempo com que o sistema operacional vai interpretar o comando, tá? Que vai ser executado naquele disco, tá? Ele vai ter um tempo, algum processo solicitou, leia alguma coisa no disco, então ele tem um tempo que ele vai pegar aquilo ali e vai interpretar, descobrir, pegar aquela instrução e descobrir o que vai ser feito com ela. O tempo de busca, tá? Os autores colocam lá 5 a 10 nanosegundos, tá? Que é o quê? Que eu vou pegar o meu endereço, tá? E minha unidade de controle e movimento mecânico do braço, que eu vou pegar, ó, esse endereço você vai ler. Esse é o tempo que você tem para chegar até lá, tá? Mas não, o tempo de chegada, na verdade é o tempo só para descobrir o endereço e descobrir para onde vai. O tempo que vai gastar para movimentar lá da cabeça de leitura e gravação para trilha, tá? É chamado de latência. E o tempo de transferir o dado, eu cheguei até no meu dado que eu quero transferir, agora eu vou computar o meu tempo todo que eu vou gastar para transferir todos esses dados aqui, tá? Então esse é o tempo total, quando a gente fala em tempo... Aqui em tempo de acesso é o somatório desses 4 tempos distintos aqui, tá? Tempo que o SO tem para interpretar o comando, é leitura, escrita, o que vai acontecer, tá? O tempo de busca, tempo de latência e o tempo de transferência do dado. Fita magnética também é para utilizar para armazenamento de informações não voláteis, tá? Ela é o que? Uma fita plástica coberta de material magnetizável. A fita, o princípio é o mesmo de uma fita cassete, utilizada anteriormente para gravar música, tá? Tanto que até no começo lá, se a gente pegar lá as características do primeiro IBM PC, ele tinha lá um gravador de fita cassete lá, era onde armazenava os dados ali, tá? Sendo um dos meios mais antigos para armazenar dados e persiste até hoje para fins de backup, tá? Porque armazena uma grande quantidade de dados a um baixo custo, tá? Menor custo, são mais resistentes que os HDs. Tá? O HD é o quê? É um dispositivo mecânico complexo. Eu tenho vários discos ali rodando, tem a cabeça de pressão. Se você deixa um HD cair, provavelmente ele vai parar de funcionar. Tá? É fechado, aquele invólucro todo fechado a vácuo ali, então é algo bem sensível ali. Tá? Você tem que ter uma série de cuidados a mais com eles. A fita não. É basicamente você conservar ela contra questão de umidade, calor ali, você vai manter ela por muitos anos ali sem ter problema. Tá? Os tipos existentes de fita hoje em dia, tá? A gente tem as fitas DAT, pode alcançar até 320 GB, tá? As fitas DLT e as fitas LTO, até 6,25 teras aqui, tá? Sendo que a Sony apresentou aqui em 2014 uma fita que pode chegar até 185 teras. Normalmente eu pego informações do fabricante, eles colocam isso aqui como se você estivesse compactando, né? Tem umas técnicas de compactação para você conseguir guardar tudo isso, tá? Vai a metade. Aí eles consideram, não, com a técnica de compactação tal, você consegue guardar tanto. Então você faz a propaganda de um tanto, mas se você não usar aquela técnica, você não consegue. Você tem que compactar para atingir esse valor ali. Tá? Aqui das fitas LTO, tá? Isso aqui é a última delas aqui, geração 3, 4, 5, já está chegando a geração 10, que armazena até 125 terabytes lá. E com a velocidade de transferência de 2.755 megabytes por segundo lá. Ou seja, uma velocidade grande para fins de backup, tá? Você tem um armazenamento grande lá. Lembrando que para fita magnética você precisa hoje em dia de um hardware específico para fazer isso aqui, tá? Para poder gravar, tanto para ler ali posteriormente. As unidades óticas. Quando eu falo unidade ótica, eu tenho o quê? Meus CDs e DVDs ali e afins, ou evoluções do DVD ali, tá? A ideia, eu vou armazenar o quê? Os dados em uma superfície reflexiva, tá? E para leitura, eu utilizo um feixe de laser azul, que é disparado contra um tamanho minúsculo ponto.
O princípio é similar lá à questão do disco rígido, tá? Só que aqui o que? Eu utilizo um laser para marcar meus pontos na superfície ali, tá? Do meu disco. E depois eu vou ler aquilo ali da forma como eu gravei aquilo ali, tá? O princípio é o que? Eu leio, bato de volta e volta para o sensor, tá? Indicando lá se eu tenho ou não reflexão. Se tiver, eu tenho meu bit, volta para o sensor o bit 0. É para escrita, ou seja, eu posso escrever também. A maioria dos computadores modernos tem lá um leitor e um gravador, no mínimo de DVD ali. Hoje em dia, alguns até de Blu-ray também a maioria já tem, tá? Que aí já é feito por um outro laser ali que provoca uma pequena baixa na reunião. Ele faz uma alteração física ali no disco ali, tá? O CD surgiu em 1985, melhor, 1980, lá, criado pela Philips para atender o quê? Principalmente indústria de áudio. Tá? Até essa época lá, a forma de distribuição de áudio, ou você utilizava as fitas cassete ou os discos lá, os chamados LPs lá. Os discos gigantescos que tá na moda hoje em dia aí, voltando, galera comprando disco, vendendo toca-discos de novo aí. Tá? Vantagem, ele tinha o quê? Um baixo custo, tá? Pode armazenar em termos de dados de 650 até 750 megabytes, tá? E a ideia dele foi o quê? Substituir discos magnéticos portáteis, tá? Que era a forma que se tinha para carregar isso naquela época. E passou também a ser uma forma o quê? De distribuição de produtos de software, tá? Sendo um dos primeiros a utilizar isso aí pela Microsoft. Em 1987 já passou a distribuir seus produtos. Não me lembro o que era exatamente o produto lá dela. A distribuir isso aí, um CD, vender e entregar por via de um CD ali, tá? CD, existem basicamente 3 tipos, tá? Eu tenho o CD-ROM, que é somente leitura, tá? Eu tenho o CDR, que pode ser gravado pelo usuário, e eu tenho o CDR-W, que pode ser apagado e gravado mais de uma vez pelo usuário, tá? Esses 3 tipos que a gente tem. Aqui então o esquema de como funciona a gravação de um CD, tá? Vamos para a gravação, tem um laser de alta intensidade, faz a gravação, e de baixa intensidade que eu faço a leitura, tá? Então eu tenho aqui minha superfície do CD, tá? Eu tenho aqui a parte da minha etiqueta, tem meu acrílico, alumínio e tem a minha camada fotossensível, tá? Nessa camada fotossensível eu estou fazendo o quê? Eu estou marcando meus pontos. Então eu tenho aqui meus itens, onde está gravado e onde não tem, tá? Então isso aí o quê? Vai marcar lá o bit 0 ou 1, que vai ler depois e juntar um conjunto de informações ali. Depois do CD, como o ser humano prosseguiu na sua demanda, cada vez de mais dados, cada vez mais informações, tá? Na seguida foi uma evolução dos CDs. Evolução não, porque o CD continuou, né? Continua até hoje ainda sendo utilizado para distribuição de áudio, ainda continua. Foi criado, na verdade, um outro mecanismo, tá? Similar ao CD, com uma maior capacidade de armazenamento, que foram os DVDs, tá? Que o objetivo principal do DVD era a distribuição de vídeo, para substituir as famigeradas fitas VHS, tá? Que antes surgiu o DVD, todo o vídeo era distribuído em cima disso aqui, tá? Tanto que morreu, né? O VHS foi extinto, faliu locadora, faliu um monte de coisa aí com o advento do DVD aí. E com o advento da internet, pior ainda, né? Se extinguiu um comércio todo que existia em cima das fitas VHS, de aluguel, de venda disso aqui. E uma das últimas tecnologias surgiu o quê? A questão do Blu-ray, tá? Que na época ele tinha um outro concorrente lá que não conseguiu lá, acabou ficando o Blu-ray se sobressaiu, tá? As diferenciais dele lá para o CD ou para o DVD, tá? O comprimento de onda lá dele é mais curto, tá? E tem um foco mais preciso. Com isso ele consegue o quê? Guardar mais informações, tá? Numa superfície que é do mesmo tamanho, é do mesmo tamanho do DVD, mas eu posso ter lá um Blu-ray de 2 faces que eu consigo guardar até 50 GB. E numa face simples eu guardo até 25 GB, tá? Coisa que numa face simples de um DVD eu só consigo gravar lá. Existem 2 tipos de DVD básicos lá. O mais simples eu consigo guardar 4.7 GB. Do Blu-ray não, eu consigo guardar 25. Tá? Então esse é o principal formato utilizado para distribuição de vídeos. Hoje em dia é o Blu-ray, justamente por essa capacidade maior de armazenamento. Não está incluído lá no edital, tá? Mas eu trouxe algumas considerações aqui para os senhores a respeito dos SSDs, tá? Que é o Solid State Disk, que é o que está crescendo atualmente, tá? Como o componente para armazenamento secundário de dados.
tá? Já é distribuído, a maioria dos computadores hoje em dia já tem de alguma forma, a maioria vem com uma unidade SSD, nem que seja para fins de cache do Windows ou para utilizar para outros fins ali, tá? Ela é feita em cima da tecnologia flash e no futuro deve substituir os discos rígidos. Mas o principal problema hoje em dia, ela é muito caro. Tá? Por exemplo, 1 tera hoje em dia, terabyte de um disco rígido com 1 tera custa na média R$250. Ou seja, um custo moderado. Esse mesmo valor aqui, tá? Em SSD vai custar R$3.000. Nessa média, tá? É uma média mais ou menos, só para você ter ideia do valor de custo, tá? Que é as memórias de estado sólido. Então, com o tempo, deve-se aumentar a fabricação, a tecnologia deve ficar mais fácil de se construir, vai barateando-se os custos. E no futuro deve substituir a questão dos discos rígidos, justamente substituir essa questão mecânica, tudo. Por assim, uma memória flash, ela é muito mais rápida e mais resistente, tá? Até a mesma coisa como se tivesse um pendrive de alta capacidade, com alta capacidade de leitura e escrita ali, tá? Seria ali essa ideia do SSD ali. E o principal hoje em dia, tá? O foco geral é o quê? Eu consumir menos energia, tá? Energia tá um problema geral. Teve uma época que ninguém se pensava, energia é infinita, né? Energia elétrica é infinita, posso consumir à vontade, montava-se data centers gigantescos, consumia uma quantidade enorme de energia. Hoje em dia já começa a ter esses problemas, a capacidade de produção energética não acompanhou essa ideia toda. Aí tem alguns casos que você não consegue ter energia suficiente para gerir aquilo ali, tá? Fica dependente de geradores. E até a questão do móvel hoje em dia, do mobile, você poder transportar. Questão do celular, por exemplo, você tem uma restrição muito grande de consumo de energia. Então, você tem que procurar outros meios ali para consumir menos energias. O Jonas faz uma pergunta. Professor, como é o funcionamento dos SSDs? Tem funcionamento híbrido? Jonatas, não me recordo, não me lembro de ter lido esse funcionamento do SSD híbrido. Peço, por favor, senhores, até o Jonathan aqui, se você puder postar essa sua pergunta lá no fórum, tá? Acredito que todos estejam com o fórum lá, mesmo que não tenha, a plataforma vai ser migrada, mas eu acredito que vai ser migrada lá. A gente tem a questão lá de perguntas e respostas, tá? Então a gente pergunta, principalmente que eu vou falar aqui, eu não consigo, não me recordo aqui agora para responder essa questão exato do funcionamento do SSD. Então eu peço que eles coloquem lá a dúvida lá no fórum, que a gente responde e já fica lá marcado lá para todo mundo lá. Mesmo quem não assistiu a aula agora, tá? Fica lá essa dúvida colocada lá no fórum lá, tá? Então peço por favor para o Jonas que coloque a pergunta lá no fórum lá sobre esse funcionamento híbrido. Aí eu respondo para vocês lá futuramente, que agora realmente não consigo dizer aqui para os senhores exatamente qual é o funcionamento dessa questão do híbrido do SSD, tá ok? Firmware, tá? O firmware surgiu aonde? Na verdade, se confunde muito ali a questão do firmware com a BIOS ali, tá? A BIOS, na verdade, é o software que está ali dentro ali, tá? O firmware seria o que? O agregado de todo o conjunto de hardware e software ali, chamaria-se de firmware ali, tá? Foi lançado com o IBM PCAT, tá? Então veio lá com o primeiro IBM, veio essa ideia de firmware, de BIOS ali, tá? A tradução é Basic Input Output System, tá? A tradução aqui de BIOS, tá? Ou seja, é o básico que eu tenho de entrada e saída, do sistema de entrada e saída. É o que vai startar a minha máquina, que vai startar meus periféricos ali, e vai startar, dar início ali o meu sistema computacional, tá? Ele é o que? Um programa gravado em memória permanente, tá? Ou seja, eu gravo o meu chip ali e eu vou ter aquele software ali. E a primeira coisa que é executada, quando eu aperto o botão lá, energizar o meu computador, a primeira coisa vai ser executada. Meu circuito eletrônico vai encaminhar, quando está energizado, vai encaminhar justamente para essa parte aqui, esse software ser executado, tá? E ele vai me dar o quê? Todo o suporte básico para acessar o hardware. Tá? Ou seja, todo hardware, de alguma forma, em algum nível, eu vou ter que ter um conhecimento de software, como aquilo ali funciona, para poder executá-lo. Tá? E o BIOS é o básico de tudo isso aqui. Tá? E ele vai startar também o quê? A carga ali do sistema operacional. Tá? E a programação disso aqui, uma das características, é feita em Assembler. Ou seja, eu não tenho outra linguagem para escrever o meu software de BIOS lá que não seja o Assembler hoje em dia. Tá? Se alguém quiser se aventurar a escrever uma BIOS, tem que estudar muito Assembler e muito hardware ali, entender toda a arquitetura por trás do hardware.
Evolução do BIOS, tá? Aí vem a questão do EFI, Extensible Firmware Interface, tá? Que está mudando ali, é um novo tipo, tá? Ou seja, o BIOS ficou muito tempo lá, se a gente considerar que surgiu lá no IBM PCAT, lá em 1991, ele durou muitos anos, tá? Dentro da TI, realmente isso é algo difícil, aí ver alguma coisa que ficou tanto tempo sem alteração. Aí surgiu o EFI, justamente para o quê? Para substituir a BIOS, é uma forma diferente, tá? Ele executa as mesmas funções da BIOS e o quê? E tem mais possibilidades, tá? De fazer aquilo ali. Já tendo o quê? O seu desenvolvimento ali escrito em linguagem C, ou seja, é mais fácil alguém customizar, escrever alguma forma ali, customizar o processo de BIOS ali, ou colocar alguma outra função que seja para o início do sistema computacional. E ele tem a vantagem de ser modular também, tá? Eu consigo escrever um módulo e plugar nele ali para ser executado ali, tá? Interface de comunicação de dados, tá? Então esse é o conjunto de interface que é listado lá dentro da bibliografia, tá? Então ele pede lá para a gente analisar o quê? USB, Bluetooth, Ethernet, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, tá? E o Thunderbolt, tá? Que são as das últimas tecnologias aí para comunicação de dados. Quando a gente fala em comunicação de dados, todas essas interfaces aqui, tá? É a interação entre o quê? Entre o meio externo e o sistema computacional. Tá? Seja para transferência de dados, exibição de vídeo, é questão de entrada e saída. Tá? São as portas ali que eu tenho dentro do meu sistema computacional para entrada e saída. Tá? Para minha comunicação. Não tem, a gente vai passar por eles aqui. Tá? A primeira que ele lista ali, Universal Serial Bus. Tá? E surgiu o quê? Para criar um padrão. Até o surgimento lá em 1995, lá, quando com Microsoft, Intel, IBM e Apple, as grandes empresas que tinham da época lá, se reuniram para construir um padrão realmente. Porque até essa época não existia um padrão dessa comunicação com dispositivo e computador. Tá? Por exemplo, um fabricante podia inventar lá um dispositivo. Minha máquina aqui, meu teclado vai ser conectado dessa forma, usando esse conector. E o que até existia lá o formato PS2 e outros lá, o DIN, mini DIN para conectar teclado, conectar mouse. Mas não existia algo padronizado. Então falou, não, vamos criar aqui o USB. Se reuniram lá, montaram um consórcio lá, criaram o USB. E a partir daí se passou a ser o padrão. Tanto que hoje em dia não tem, você conecta mouse, teclado, conecta o pendrive e vários outros dispositivos, você conecta tudo o quê? Tudo via porta USB. Tá? E isso foi evoluindo ao longo do tempo. Tá? E tornou o quê? Foi simples, fácil e rápida a conexão de dispositivos e aparelhos. Tá? E justamente aqui tem outras vantagens, não é, digamos, é algo ativo. Eu consigo inclusive carregar um dispositivo por meio da porta USB. Tá? As principais vantagens, o que? Ele se tornou um padrão, tá? Ela é plug and play, ou seja, não precisa desligar a minha máquina e ligar. Antigamente, para você conectar um teclado da máquina, você tinha que desligar a máquina, conectar, por quê? Porque ele só ia reconhecer que tinha algum periférico conectado quando a máquina inicializasse novamente. Com a questão, quando a gente fala que é plug and play, é o quê? Com a máquina ligada, eu posso conectar, ele vai reconhecer, eu posso desconectar sem nenhum tipo de problema ali. Possibilita o quê? Alimentação elétrica. Tá? Hoje em dia, todo mundo aí com seus cabos USB carregando seu celular aí via os computadores de forma geral, tá? Não só celulares, outros dispositivos, tá? Porque ele fornece o quê? Tá saindo uma alimentação ali de normalmente acho que 1 ampere e 5 volts. Então qualquer coisa que utilize essa fonte de energia pode utilizar o USB como forma de alimentação, tá? Nessas épocas quentes, muito aí ventiladores que funcionam aí através de uma porta USB, tá? Ventiladores, lanternas e uma série de outras coisas aí. Em uma única porta USB eu posso ter o quê? Até 127 dispositivos conectados, tá? Posso colocar vários hubs ali distribuindo. Uma única porta eu posso ter 127 dispositivos conectados que ele vai reconhecer todos eles, segundo a teoria. Eu nunca testei na prática, né, para chegar a ver se é possível realmente. Às vezes talvez vai dar problema por o sistema operacional conseguir reconhecer todos os seus dispositivos, mas segundo a especificação do USB, é possível conectar até 127 dispositivos em uma única porta. Tá? O que se ganhou com essa padronização? Eu tenho o quê? Ampla compatibilidade, ou seja, o conector é único. Então, qualquer coisa que eu fizer para conectar no USB vai ser a mesma coisa, vai funcionar em qualquer tipo de máquina. Tá? A questão de ser hot swapped, tá? Que
estaria mais ou menos relacionado aqui com o plug and play, tá? Que eu posso tirar e colocar ele ali sem ter que desligar a minha máquina, tá? E eu posso ter cabos o quê? De até 5 metros, tá? USB, que ele vai conseguir manter a minha comunicação com o meu dispositivo, tá? Nessa distância. As últimas versões que eu tenho do USB, tá? Eu tenho o USB 3.0, tá? Que é destacado aí quando a gente vê o USB 3.0 hoje em dia. Não existe uma padronização, mas por convenção os fabricantes colocam uma pastilhazinha que tem dentro do USB, né? Que faz separação ali dentro, é na cor azul. Então quando a gente olha para uma porta, está na cor azul, muito provavelmente, a não ser que seja um fabricante pilantra que colocou na cor azul para enganar o usuário e dizer que está na versão 3.0, mas ele vai estar na versão 3.0 ou 3.1, que é a última versão do USB, tá? Que tem algumas outras vantagens em cima das versões anteriores, tá? Que é 1.1 e 1.2. A primeira delas o quê? É a transmissão de dados bidirecional. Eu consigo transferir nos dois lados. Até a versão 2.0 não, eu só transfiro em uma direção. Isso vai refletir o quê? Na minha velocidade de transferência, tá? Eu tenho uma velocidade de transferência muito maior aqui. As principais, eu consigo transferir até 4,8 GB por segundo. Ou seja, eu posso copiar, por exemplo, o conteúdo de um DVD, se estiver num arquivo de vídeo do computador, teoricamente, em 1 segundo. Tá? Isso aí, lógico, vai depender de limitações do sistema operacional ali também. Mas na especificação ele me diz que eu posso fazer até isso aqui. Isso aqui na versão 3.0. Tá? Na versão 3.1, esse limite aumenta para 10 GB. Ou seja, eu dobro a minha capacidade de transferência de dados ali. Tá? E eu tenho questão também de alimentação elétrica mais potentes. Tá? Eu tinha falado para os senhores 1 ampere, não, na verdade tem, até a versão 2.0 eu tenho o quê? 500 miliamperes, tá? Na versão 3.0 eu já tenho o quê? 900 miliamperes. Ou seja, isso aqui vai, por exemplo, se eu estou carregando um dispositivo via USB, ele vai carregar mais rápido, tem uma amperagem maior ali, tá? Ou posso alimentar algo que precise de maior potência ali, que consuma uma amperagem maior também, tá? E o importante disso aqui é que manteve a compatibilidade com as versões anteriores. Ou seja, mesmo que eu tenha um dispositivo que foi feito para as versões USB 1.1 e 2.0, se eu conectar ele numa 3.0 ou 3.1, ele vai funcionar da mesma forma. Tá? Logicamente, ele não vai tirar todas essas vantagens, porque o dispositivo não suporta. Tá? Por exemplo, transferência de dados bidirecional, o dispositivo tem que suportar. Senão, não vai conseguir utilizar esse benefício. Mas, em consequência, mesmo que não tire proveito de todos os benefícios, ele vai continuar funcionando. Isso que desonera as empresas fabricantes de computadores de eu ter que manter portas antigas simplesmente para agradar o cliente ali em termos de compatibilidade. Eu posso colocar tudo na versão mais nova do USB. O Bluetooth, tá? O Bluetooth é o quê? O padrão global de comunicação sem fio de baixo consumo de energia, tá? Ou seja, para comunicações com dispositivos que consomam pouca energia ali, sem um grande dispêndio de energia, tá? E a ideia principal é o quê? Que esses dispositivos estejam próximos uns dos outros ali, tá? A transmissão é feita por meio de radiofrequência. É necessário que ambos estejam dentro do limite de proximidades ali, tá? Ou seja, por exemplo, Bluetooth celular. Você tem uma raia de ação ali de poucos metros ali para você conseguir transferir um dado de um celular para outro via Bluetooth. Tá? Isso tem outras aplicações, comunicação com, por exemplo, com o sistema de som do veículo, com outro dispositivo para reprodução de áudio, fones de ouvido. Tem uma série de aplicações para Bluetooth. Tá? Aí eu tenho 3 classes diferentes de Bluetooth. Tá? Eu tenho a classe 1, que eu tenho potência máxima de 100 miliwatts, tá? Especificado lá, que eu posso ter um alcance de até 100 metros. Tá? Eu tenho a classe 2, que eu tenho potência máxima de 2,5 miliwatts, que eu alcanço até 10 metros, e a classe 3, que eu tenho a minha alcance ali até de 1 metro. Lógico, todas elas têm sua aplicação. Por exemplo, se eu vou projetar um fone de ouvido, eu não preciso usar a classe 1, entendeu? Vou projetar o meu dispositivo para usar o quê? A classe 3 do Bluetooth, que é até 1 metro, meu dispositivo vai conseguir se comunicar sem problema. Tá? Para o celular, a classe 2, normalmente aqui é empregada, tá? Porque eu tenho um alcance ali até de 10 metros, raio de comunicação 10 metros, eu consigo localizar outros dispositivos e fazer a minha transferência de dados ali, tá? Então isso aqui é só para mostrar para os senhores que não é tudo igual, tá? Existem classes para diferentes aplicações diferentes,
tá? Eu uso uma ou outra classe aqui, dependendo do dispositivo que vai ser construído. Ethernet, tá? Na verdade, esse item caberia mais lá, não sei nem se vai cair dentro do... Não olhei lá o item relacionado à parte de redes. Mas como é um protocolo baseado ali, sempre está relacionado às matérias voltadas para... quando se fala em rede de computadores, é provável que os senhores tenham alguma coisa de Ethernet futuramente lá também, tá? Aqui eu trouxe basicamente o que? As características básicas do protocolo, tá? Na verdade, o Ethernet também não é nem baseado, ele é a norma 802.3 do IEE que define esse protocolo internet, tá? Ele define o quê? Padrões de transmissões de dados para redes locais, LAN. Então, quando eu falo internet, eu estou falando o quê? Redes locais, tá? Redes locais o quê? Quer dizer que está tudo fisicamente conectado, tá? A ideia dele é uma série de padrões que define como será feita a instalação física, conexões elétricas, conexões lógicas entre dispositivos de uma rede. Consiste o quê? 3 elementos, tá? O meio físico, tá? As máquinas da rede Ethernet têm que estar conectadas na mesma linha de comunicação, tá? Que hoje em dia é empregado, quem tem tecnologia, até ele coloca lá, constituído por cabos cilíndricos, ou seja, fibra ótica, seja o cabo lá, um cabo de par trançado, então ele classifica lá como cabos lá, cabos cilíndricos lá, outro coaxial, outra tecnologia similar, tá? Ele define o que também? As regras de controle de acesso ao meio, como é que vai ser a transmissão, tá, de dados entre os dispositivos diferentes, e define o formato do quadro Ethernet, tá? Como é que vai ser transferido, tá? Um dado de um ponto para outro, como é que vai ser amarrado essa estrutura, tá? Ethernet, eu tenho várias tecnologias amarradas com Ethernet, tá? Esse aqui é um quadro resumo que eu acho que traz até das últimas tecnologias existentes. Não sei se existe alguma coisa mais nova, questão aqui de fibra ótica, tá? Além da fibra ótica ali, multimode ali, que transfere até 10 GB ali. É capaz de já existir, essa tecnologia sempre está evoluindo ali, tá? Então a gente começa lá no 10 base 2, tá? Isso vai mudando o quê? Principalmente, eu tenho o meio físico de transmissão vai mudando ao longo deles, tá? Para cada um eu tenho um meio físico diferente, tá? Ou seja, lá no base 2, eu tinha lá o cabo coaxial, tá? Que me dava uma baixa taxa de transmissão, tá? E o meu alcance era pequeno também. A última que eu tenho aqui, eu tenho a fibra ótica, tá? Que consegue transmitir 10 gigabits até 500 metros ali de distância ali, numa fibra ótica multimode ali, tá? Mas os dados hoje em dia, a gente pegar nossas redes locais, a gente está no 10... Na verdade, a gente está aqui no 100 base Fast Ethernet. A maioria está aqui já partindo para o gigabit, né? Está aqui no 1000 base T aqui, dupla enlace, categoria 5, transmitindo até 1 GB ali de dado de transmissão da rede, tá? Então esse é um quadro que resume todas as tecnologias Ethernet, tá? A designação de cada um deles aqui, tá? O tipo de cabo utilizado, tá? Pode ver, as mais potentes sempre estão o quê? Com a questão das fibras óticas, tá? E o tipo de conector utilizado aqui também, fibra ótica, o mecanismo é diferente, tá? A minha taxa de transmissão e meu alcance máximo que eu vou conseguir num segmento ali de rede, 2 máquinas conectadas utilizando essa tecnologia, tá? VGA, tá? O VGA já é um dispositivo que para saída de informações do computador, ou seja, onde eu vou conectar, eu vou plugar aqui o meu monitor, por exemplo. Foi por muito tempo o padrão para se comunicar, para se conectar o monitor ali, tá? O que acontece? A tradução dele aqui é o Video Graphic Array, tá? Introduzido pela IBM em 1987. Tá, comumente, tá, chama-se isso aqui de conector VGA, tá? Mas o nome do conector é o quê? O DB-Sub, ou conector DB. Tá? Vai falar, me dá um cabo VGA. Não é um cabo que vai ser conectado a um dispositivo utilizando tecnologia VGA, mas o nome do conector não é VGA, tá? E ele opera ali, a característica principal dele é que ele opera o quê? Em modo analógico, tá? Não tem nenhuma transmissão digital aqui de informações. Resolução máxima do VGA, tá? Aqui a gente volta aqueles tópicos que a gente viu lá quando falou de monitor, questão de resolução, tá associado o quê? A saída de vídeo. Então ele tinha uma resolução máxima o quê? De 640 por 480, tá? Isso aqui também hoje em dia
A gente vê muitas informações, até configurações de algum software. Lá você vê, qual é a resolução? Resolução VGA. O que quer dizer resolução VGA? Quer dizer que eu vou ter uma imagem ou vou transmitir alguma coisa desse tamanho. Tá? 640 por 480. Por quê? Porque esse era o padrão VGA na época, era o que se conseguia fazer. Tá? E na época eu tinha o quê? 256 cores. Tá? Era o que eu conseguia no máximo de reproduzir por meio de uma conexão com essa tecnologia VBA. Tá? Ou tinha o quê? 800 por 600 com 16 cores. Ou seja, tinha uma troca. Eu exibo menos cores com a resolução maior. Isso aqui foi evoluído, passou para o Super VGA. Tá? Que o quê? Que ele tinha uma resolução já de 800 por 600. Tá? Melhor. E posteriormente passou o quê? Para 1024/768. Isso aqui foi por longos tempos aí a melhor resolução que a gente conseguia nos monitores. Tá? Quem utiliza aí computadores aí desde os meio de 95 para frente aí, os melhores. Os monitores não tinha, você não conseguia pôr uma imagem maior do que isso. Tá? E a partir daqui começou-se o quê? Você poder ter milhares de cores lá nas placas lá. Tá? Você tinha o quê? Umas resoluções maiores ali e a quantidade de cores maior. Você pode ter essa limitação. Só posso exibir 256 cores, que isso era uma limitação tecnológica. Tá? O componente físico não suportava mais do que isso. Com essa resolução, existe uma lista aí, quando fala em VGA, existem outros desdobramentos. Aí vai se dando algumas siglas e letras. Tá? As principais que a gente tem hoje, VGA. Falar resolução VGA, o que que é? 640 por 480, você está dizendo um tamanho. Tá? Então, hoje em dia, se amarra, se pegar uma câmera de celulares, por exemplo, tá lá, qual resolução você quer? VGA, HVGA, está relacionado a uma dessas siglas. Isso vai remeter o quê? É o meu tamanho da resolução que eu estou tendo ali. Tá? Acabou, a ideia original, VGA é uma tecnologia. Aí acabou que o tamanho que era utilizado, o máximo que aquela tecnologia conseguia, acabou designando o tamanho de uma resolução. Tá? Por exemplo, dá um tamanho, uma imagem VGA. Então, é dito lá 640 por 480. Existem outros padrões que foram evoluídos acima do VGA, tá? Um deles foi lá o Extended Graphic Array, tá? Que complementou as especificações do VGA e do Super VGA, tá? Indica a combinação de 1024 por... Também trabalhava nessa resolução aqui, tá? 1024 por 768 pixels lá. Tá? Isso aqui ó, é a proporção 4:3, tá? Esse tamanho aqui. Tá? Essa tela aqui daria. Conseguiria colocar essa resolução nesse tamanho aqui de tela, nessa proporção de 4:3. O DVI, tá? Digital Visual Interface, tá? O acrônico para DVI. Tá? A ideia dele, transportar dados digitais não comprimidos para vídeo. Ou seja, por muito tempo, limitações físicas, por exemplo, para transmitir via VGA, você tinha que compactar para transmitir porque a capacidade era pequena. Aí começou a se pensar em outras formas. Pô, como é que eu vou transmitir áudio com alta resolução, alta qualidade, tá? Ou seja, que consuma uma grande largura de banda e memória, eu preciso de uma forma de conexão diferente ali. Aí uma delas que surgiu foi o quê? O DVI, tá? Aqui eu já tinha totalmente digital, eu conseguia transmitir meu dado digital sem fazer nenhuma conversão, analógico para digital. Tá? Por exemplo, VGA era o que? Analógico. Então, se eu tinha um dado digital, eu tinha que fazer o trabalho de converter ele antes. Tinha que ter um componente lá, um DAC, né? Para fazer a conversão digital para analógico para poder transmitir. Tá? A principal vantagem é a questão de não ter que converter os dados, tá? Do formato analógico. Eu posso exibir direto ali essa informação direto, ou seja, aqui a evolução foi o quê? O meu dispositivo físico já suportava a exibição de dados analógicos direto, eu não precisava convertê-lo para digital. Tá? Foi o grande ganho que se teve com o DVI. Existia o quê? 3 tipos de conexões DVI, tá? Chamado DVI-D, que era digital, tinha também um DVI-A analógico, um DVI-I, que era digital e analógico, tá? E ele utilizava basicamente o quê? 2 tipos de cabo, tá? O single link e o dual link. Tá? A diferença entre eles ali... Não sei se eu coloquei... Tá, eu coloquei aqui. Tá? A diferença entre os cabos era o quê? Basicamente o tipo de resolução que ele suporta. Tá? Ou seja, o single link eu conseguiria ter uma resolução de 1920 por 1080 a 60 quadros por segundo. Tá? Com o dual link eu consigo ter 2048, 1536, 60 quadros. Então se a gente pegar isso aqui é uma resolução que chamada hoje em dia de Full HD.
seja para monitor, para televisão, o tamanho é esse aqui, 1920 por 1080. Isso é chamado Full HD, tá? Então, com o cabo DVI Single Link, você consegue fazer esse tipo de transmissão. O DVI existe em alguns dispositivos, tá? Tinha principalmente algumas câmeras de vídeo, havia alguns computadores que tinham essa interface. Me lembro de televisões, não me lembro, não é algo... Acho que eu nunca cheguei a pesquisar a questão de televisão, se tinha ou não conector. Mas o que acabou virando padrão de mercado hoje em dia para transmissão de vídeo é o HDMI. Então, o HDMI você tem hoje em dia, você tem nos laptops, tem tablet, você tem uma saída lá do mini HDMI. Televisores hoje em dia todos têm uma entrada HDMI para receber sinais de vídeo, tá? Você pega aparelhos de som, tudo tem uma entrada HDMI para passar dados ali, tá? Então, esse acabou virando o padrão de fato da indústria. E justamente por ele transmitir o quê? Áudio e vídeo. Eu não preciso ter dois canais diferentes para transmitir. Por exemplo, no caso do DVI, ele só transmite vídeo. Ou seja, se eu vou transmitir o áudio, eu tenho que ter um outro meio, uma outra forma de conexão. Aqui não, eu transmito áudio e vídeo em alta resolução, tá? Por meio do HDMI. Então, por isso que ele acabou se estabelecendo como padrão, tá? Da indústria. O DisplayPort também ele transmite o quê? Áudio e vídeo, tá? Isso aqui já surgiu o quê? Muito ali em questão da Apple, tá? A Apple foi... Porque a Apple sempre prezou ali pelo quê? Pela alta qualidade dos seus produtos ali. Principalmente questão gráfica, né? Muito... Desde longa data lá os computadores da Apple, lá os Mac, lá são utilizados o quê? Para questão de design gráfico, renderização de vídeo, justamente por ter o quê? A capacidade de exibição de imagens em alta resolução. Então, com isso, surgiram o quê? Vários outros conectores que foram implementados ali ou impulsionados por meio da Apple, tá? Uma deles foi o DisplayPort, que hoje em dia existe lá, tem o DisplayPort.org, que normatiza, tem lá um padrão lá, que especifica o padrão para a construção dessas interfaces, tá? E era o que é utilizado o quê? Equipamentos mais sofisticados, ou seja, não se ia encontrar isso aí no hardware comum, tá? Em computadores comuns, câmeras de vídeo, eram equipamentos para alta resolução, tá? E o que é colocado lá é que até certo ponto ele concorre com a HDMI, tá? Só que o foco dele sempre foi o quê? Equipamentos mais sofisticados, não equipamentos de uso comum, tá? O Thunderbolt, tá? Surgiu que em 2011, quando a Apple atualizou lá o MacBook Pro dela, tá? E junto com isso eles colocaram essa interface lá, esse Thunderbolt, tá? Ele também é um padrão de comunicação, tá? Só que ele aqui, a Apple foi mais esperta, ela começou a aproveitar o quê? Aproveitou duas coisas que já existiam. Ela aproveita lá o DisplayPort, tá? E aproveita aqui o PCI Express, que acabou se tornando o barramento padrão de comunicação entre os periféricos do sistema, tá? Então ela utilizou isso aí, criou uma outra interface para ter o quê? Mais velocidade de transmissão de dados, tá? Foi que surgiu o Thunderbolt, surgiu da época justamente aproveitando esses dois padrões, tá? Tanto que quem está em Thunderbolt aí, aqui está na última versão, até o ano passado estava na versão 2, já surgiu essa outra aqui. Eu consigo ter uma taxa de transmissão de 40 gigabits por segundo, ou seja, é algo bastante alto. E hoje em dia está aqui, ó, o funcionamento dele é na mesma porta, uma porta padrão lá junto com o USB 3, ou seja, tem uma conectividade entre as duas tecnologias ali, tá? E tem aqui, ó, o USB 3.1 eu consigo transmitir no máximo 10 GB. Então, para 40 GB a capacidade do Thunderbolt é 4 vezes maior ali, tá? Então tem uma taxa de transferência bem alta. Características dessa última versão, tá? Do Thunderbolt 3. Ele pode transmitir simultaneamente vídeo para 2 monitores com resolução de 4K, ou seja, a resolução de... O 4K, acho que 4000, não me lembro lá a resolução exata, mas resolução bem alta, tá? Muito além acima do Full HD, tá? O 5K, resolução de 5000 e alguma coisa pixels lá também, na parte maior, né? Na parte horizontal dela, muito grande. Então hoje em dia poucas interfaces conseguem transmitir isso, tá? Então uma delas é o Thunderbolt e a versão mais nova lá do HDMI também consegue, tá? Eu tenho essa taxa de transmissão, consegui 40 GB, é a mesma coisa que transferir 5 GB por segundo. Ou seja, uma velocidade gigantesca, tá? Quem está acostumado a transmitir dados via USB, aí, que é extremamente lento, isso aqui é muito alto, tá?
E ela utiliza o quê? O padrão USB, a mesma coisa, o formato lá, não sei se eu coloquei uma foto do padrão USB 3.1. Tem aqui, vamos chegar nele ali, tá? O formato é o mesmo, tá? Chamado USB tipo C, que mudou o conector ali, tá? Que foi especificado justamente para isso aqui, para o USB 3.1. A vantagem dele é de ser compacto, tá? E ser reversível. Tá? A combinação do Thunderbolt com o padrão de USB traz mais conveniência. Ou seja, se eu estou utilizando o mesmo tipo de porta, tá? Eu consigo montar os dois barramentos ali usando as mesmas tecnologias. Tá? E até para o fabricante de dispositivo for utilizar ali, não tem que ter dois conectores diferentes para fazer a mesma coisa. Tá? O Thunderbolt, ele utiliza o quê? Dois tipos de cabo. Tem um mais barato, tá? Chamado de passivo, transmite até 20 GB. E tem lá um mais caro, do tipo ativo, tá? Que ele conta com um chip que aumenta o desempenho, que pode trabalhar com até 40 GB. Então tem algumas condições para chegar nesses 40 GB, depende do meio físico aqui onde está sendo transmitido, tá? E outra coisa, ele é capaz de proporcionar até 100 watts, tá? Para alimentação elétrica. Ou seja, quase você pode ligar uma lâmpada nele aí. Quase não pode ligar uma lâmpada diretamente no USB. No USB não, né? No conector Thunderbolt ali, tá? Lembrando que o USB lá, a versão mais nova está lá em 900 mAh, tá? Aqui ele está chegando em 100 watts. Então a potência é bem maior. Aqui tem, tá? Isso aqui é o formato padrão do conector USB, tá? O modelo USB chamado USB-C para a versão 3.1 também do Thunderbolt, tá? Ele é chamado de reversível justamente isso aqui, por não ter lado. Tá? Eles são iguais, pode espetar tanto de um lado quanto do outro, que não tem problema. Hoje em dia o USB não, você tem um lado específico para colocar ele ali, para o cabo funcionar. Aqui não, vai poder espetar de qualquer lado aí. Isso é lógico, vai demorar daqui uns anos já deve estar disponível aí no mercado. Um outro tópico, senhores, está lá, barramento. Está lá bem perdido, lá só o item, só colocou barramentos lá, sem mais nada lá, tá? Questão do barramento, a gente vai estudar também em outras oportunidades ali, um específico, né, mais específico do funcionamento. Tá? Então, nessa aula, com uma ideia lá, características gerais, a gente vai fazer uma introdução aqui do que são os barramentos. Tá? O barramento em si é o quê? É um caminho elétrico que liga os vários dispositivos dentro do sistema computacional. Tá? Eles podem ser internos ou externos à CPU, a forma de comunicação. Por exemplo, aqui eu tenho uma CPU. Dentro da minha CPU eu tenho algumas unidades funcionais, tá? Por exemplo, tenho registradores e aqui eu tenho minha unidade lógica aritmética. A comunicação entre o registrador e a unidade lógica aritmética é feita por meio de barramentos. Então toda comunicação que é feita dentro de um sistema computacional, eu vou ter um barramento, não tem outra opção de fazer isso. Tá? É o meio físico. Tá? Se eu tenho um dado aqui no registrador, ele vai entrar aqui para fazer um cálculo, ele tem que passar um meio físico. Tá? Não tem como eu transferir isso aí de uma forma diferente. Tá? Sempre vai ser por meio de um barramento. Externos à CPU, eu estou ligando com meus outros componentes. Tá? Seja os meus dispositivos de entrada e saída, seja com a minha memória. Tá? Então, esse que caracteriza ele ser externo ali à CPU. Tá? As funções básicas do barramento. Eu tenho o quê? Comunicação de dados. Tá? Transportando meus dados, estão sendo utilizados. E eu tenho comunicação de endereços. Tá? E questão de controle. Antigamente, lá, se a gente pegar lá o modelo de von Neumann, ele idealizou barramento como uma coisa só. Eu tinha meu barramento para transmitir dados, endereço e informações de controle. Só que isso aí ao longo do tempo, quando começou a se implementar aquele modelo, viu-se que isso não era muito viável, porque você tinha um tempo de... A concorrência do barramento ficava muito alta. Tá? Então, se começou a projetar barramentos para funcionalidade diferente. Então, hoje em dia, o que é que se tem? Você tem um barramento só para transmitir dados. Transfere um dado da memória para o disco ou da memória para a unidade lógica aritmética e vice-versa. Você vai usar um barramento. Endereço, somente para transmitir endereço de instruções. Tá? Ou de dados que vão ser buscados. Você vai transmitir para esse barramento específico. E as informações de controle, tá? Que vai me dar o estado da execução das minhas operações dentro do sistema computacional. Então, tem um barramento também, tá? Somente para transmitir esse tipo de informação. Aqui eu tenho um diagrama esquemático, tá? Isso aqui já é uma evolução, se a gente pegar a máquina de von Neumann. Deixa eu voltar mais ou menos nisso aqui, ó. Tem um único barramento ligando tudo, tá? A evolução não, eu tenho aqui a minha memória, processador,
e aqui memória. Então eu tenho meus vários barramentos para transmitir as informações que eu preciso aqui dentro, tá? Em termos físicos, como é que isso foi implementado ao longo do tempo, tá? A gente começou lá no ISA, PCI, AGP e acabou no PCI Express, tá? Um dos últimos padrões. Fisicamente, a gente tinha essas representações, tá? Meus barramentos aqui, o meu barramento PCI, PCI Express 16, meu PCI-X, e ver os outros PCIs lá de tamanho menor. Isso aqui são exemplos lá de imagem de slots, como eu tinha lá dentro de uma placa-mãe, como é que eu encaixava lá um dispositivo. Encaixava uma placa de vídeo, placa de som, uma placa de rede. Isso hoje em dia, a não ser quem trabalha diretamente na área, a gente vê cada vez menos isso. Normalmente os sistemas computacionais estão cada vez mais fechados ali. Por exemplo, pega um laptop, ninguém fica abrindo o laptop para analisar, conectar algum outro dispositivo nele. É um conjunto fechado ali, tá? Mas eles existem, o barramento está lá para transmitir esses dados. E pegar um PC tradicional, que tem lá uma placa-mãe, um tamanho maior, você vai ter lá seus slots para encaixar os seus dispositivos ali que você precisa, tá? O primeiro barramento que surgiu, o ISA, lá dos idos lá da década de 60 lá, tá? Eu tinha o quê? Eu tinha dois tamanhos desse barramento, tá? De 8 ou 16 bits. Uma coisa a respeito de barramentos, isso reflete muito a questão que a gente vê hoje, questão de arquitetura. Por exemplo, 32, 64 bits. O que limita isso aí, na verdade, não é questão de tamanho de memória, nada. O que limita se é 32, 64 bits hoje em dia é o tamanho do meu barramento que eu tenho para transmitir dados. Tá? Por exemplo, eu não tenho como ter uma arquitetura hoje em dia, implementar um sistema operacional para transmitir 64 bits, se o meu barramento, a largura física do meu barramento só consigo transmitir 32 bits de uma vez. Tá? Isso aqui começou lá atrás, lá no modelo ISO eu tinha que 8 bits, o primeiro barramento. Ou seja, eu conseguia transmitir 8 bits ao mesmo tempo. Tá? Que isso aqui, logicamente, como é físico, tá saindo de um lugar e indo para o outro. Então aqui eu transfere. Então eu consigo mandar 8 bits de uma vez que vai ser recebido do outro lado. Tá? Então essa é a limitação dele. Logicamente, quanto menos bits eu tiver, menor vai ser minha velocidade de transferência. Tá? Eu vou conseguir mandar menos dados no mesmo tempo ali. Tá? Então a velocidade por 8 bits, eu conseguia transferir no máximo 2 megas e pouco ali por segundo ali. Tá? Com 16 já passei para 8 megas ali. Tá? E ele era utilizado o quê? Todas as placas de expansão que eu precisava. Então, tinha lá minha placa-mãe básica, era o meu hardware básico ali, que ligava todos os meus componentes. Nela estava conectada a minha CPU. Se eu precisasse de uma placa de rede, uma placa de vídeo, uma placa de som, tudo ia conectar por meio desses barramentos. Tá? E isso persistiu por muito tempo, até que começou o quê? Se agregar alguma dessas funções dentro da placa-mãe. Então, hoje em dia, a gente tem placas-mães, o quê? Que já tem tudo isso integrado. Eu tenho áudio, vídeo, som, tudo integrado dentro da placa-mãe. Aí se alguém precisa de alguma coisa específica, eu preciso de um controlador de áudio específico. Ele coloca um controlador à parte ali, tá? Utiliza. Isso aqui surgiu quando? Em 81, juntamente lá com o IBM PC, tá? Tudo vem dessa época, dessa arquitetura. Uma evolução, quando começou a vir que o ISA era ineficiente, principalmente para a questão de transmissão de vídeo, tá? Criou-se o quê? O PCI, tá? Que já transmitiu o quê? Eu já tinha a opção de transmitir 32 ou até em 64 bits. Meu barramento PCI suportava, tá? Com velocidades maiores, tá? Ou seja, 32 bits a 33 MHz eu já tinha o quê? Conseguia transmitir até 132 megabytes por segundo, tá? E assim vai. Nas versões com 64 bits, conseguia transmitir a 33 ou a 66 MHz, que dava uma taxa de transferência bem maior ali, tá ok? Da mesma forma, utilizado para interligar todos os componentes. Está aqui placas de vídeos antigas, por quê? Porque logo quando começou a utilizar isso aqui, começou a demanda, porque eu tenho a capacidade de vídeo ser maior. E logo surgiu o quê? Também o barramento AGP, que era específico para transferência de vídeo. Então as placas de vídeo no padrão PCI não existiram muitos, tá? Logo se viu que era ineficiente, que não ia conseguir ter um bom resultado com barramento PCI para transmissão de vídeo, tá? Surgiu em 92, ou seja, 10 anos depois que o ISA já estava no mercado, tá? Houve uma extensão PCI-X, tá? Que foi uma evolução de 64 bits para 100 MHz, tá? Ou 183, que possibilitavam uma transferência maior de dados ali, tá? O AGP foi criado justamente só para transferência de vídeo, tá? Pela demanda que se tinha de vídeos, tá?
Aí existiu algumas versões, tá? 2.0, 4x, 8x, a GP Pro, que isso aí só foi aumentando o quê? A capacidade de transferência dele. Isso foi o padrão para placas de vídeo utilizado até o surgimento do PCI Express, tá? Então esse foi o padrão, durou por muitos anos ali. O PCI Express, que hoje em dia é o padrão, barramento padrão para transferência de dados dentro de sistemas computacionais, tá? Tem também velocidade, número de bits, começou com 32 ou 64 bits, tá? A velocidade vai de 1 a 32 vezes mais rápido do que o PCI, tá? E no caso das placas gráficas lá, que hoje em dia também é conectada tudo no PCI, eu consigo ter até 4 GB, tá? Isso aqui facilitou o quê? O projeto simplificou, na verdade, o projeto de hardware, porque em vez de eu ter que lidar com dois barramentos, por exemplo, tinha o PCI para transmissão geral de dados e conexões de outros periféricos, e tinha o AGP só para transmissão de vídeo. Tá? Com o PCI não, o PCI Express eu consegui interligar tudo no mesmo barramento. Tanto que hoje em dia a gente pegou lá o Thunderbolt, ele utiliza o quê? O PCI Express. Ele não criou um novo barramento diferente, porque eu já tenho um barramento eficiente, ele foi reutilizado. Basicamente mudou a forma de utilizá-lo e combinando com outro componente lá que foi o DisplayPort. Tá? Isso aqui surgiu em 2004, tá? E substituiu lá os padrões, lá, o AGP e o PCI. Subiu os dois ali. Tá? Sistema de refrigeração, tá, senhor? Aqui eu nem me aprofundei muito demais nesse assunto, senão a gente ia começar a entrar lá na parte de refrigeração de outros tipos de equipamento. Como o item lá está tratando da arquitetura IBM PCAT, tá? Vamos nos ater aqui o que é utilizado, que existe hoje em dia para refrigerar o quê? Os computadores, de uma forma geral, tá? E por que existe a questão a necessidade de refrigerar? Porque tudo que você utiliza energia, tá? E tem uma potência aplicada aquilo aí vai gerar calor. Tá? Por isso tem esse conceito hoje em dia de você diminuir a potência que é aplicada no chip. Tá? Por exemplo, pegar um chip hoje em dia do celular, uma versão no chip AMR, ele emite muito pouco calor. Você tem um funcionamento razoável para ele ali e a quantidade de calor que ele emite é pequena. Senão você precisaria ter um sistema de refrigeração para o celular, e não existe. Tá? O próprio ambiente consegue refrigerá-lo. Mas se a gente pegar um processador tradicional, por exemplo, um Core, um Intel, Core i7, por exemplo, ele não consegue. Se você deixar ele ligar sem um sistema de refrigeração adequado, ele vai torrar ali. Ou nem vai torrar. Hoje em dia, se ele atinge uma determinada temperatura, tá? Ele se desliga sozinho. Mas para um funcionamento adequado, você tem que ter um sistema de refrigeração. Tá? Normalmente, quando a gente fala em refrigerar processador, a gente tem os nossos lá, os coolers, tá? Que é o quê? É um ventilador super potente ali, com um dissipador de calor, normalmente construído de alumínio ou um outro metal que dissipe bem o calor, mas geralmente alguma espécie de alumínio, colado ali em cima do processador com uma pasta térmica, que ajuda o quê? A capturar o calor que é emanado ali pelo processador e dissipá-lo no ambiente. Tá? Existem diversos tipos de modelos aí de coolers aí, tá? Tem inclusive modelos aí de refrigeração a água. Basicamente, o cara é o mesmo princípio de um radiador, entendeu? Você tem a água circulando ali que passa numa superfície que dissipa ali o calor, tá? E aí, se a gente fosse entrar lá para o lado de data centers, lá a gente tem a questão dos condicionadores de ar, tá? De condicionadores de ar. Que é onde a gente tem uma grande quantidade de máquinas junto, por exemplo, pegar um data center, você tem um rack lá, sei lá, com 20 unidades, ou tem uma blade lá com várias unidades, o calor produzido ali é muito grande, tá? Se você desliga o seu sistema de ar-condicionado, logo você começa a torrar todo o seu ambiente ali. Tá? E em tempos de crise energética, tá? E com toda essa teoria de TI verde, tem se buscado cada vez mais eficiência. Tá? Ou seja, eu ter hardwares que consumam menos energia, que produzam menos calor e que eu necessite menos refrigeração. Tá? Então tudo isso é um ciclo para propiciar a maior economia de energia. Fonte de alimentação. Tá? Ou seja, tudo precisa de energia para funcionar. Seja lá um dispositivo móvel que tenha sua bateria, ou seja um computador tradicional, eu vou ter que ter alguma forma uma fonte de alimentação. Tá? Nossos computadores tradicionais, tá? O padrão de fonte de alimentação ainda é a fonte aqui ATX, tá? Com diversos tipos de potências diferentes. Tá? Por exemplo, pegar uma máquina tradicional que tem um processador potente ali, uma placa gráfica mais potente, deve estar consumindo em torno de uns 500 a 600 watts ali, tá? Então, ou seja, é uma potência razoável. Então, tem que ter um dispositivo ali eletrônico adequado que me forneça essa potência com confiabilidade, tá?
E isso é implementado o quê? Por meio das fontes de alimentação, tá? Que a ideia dela principal é o quê? Eu pego uma corrente alternada, tá? Que é o que vem da minha rede elétrica, e vou transformar aquilo ali numa tensão contínua, tá? Mais constante, que é o meu sistema vai utilizar, tá ok? Isso proporciona outras funções também. Eu tenho lá a questão de desligar a fonte por software, acordar ela por meio da rede, tá? E vem algumas outras funções agregadas com esse tipo de fonte. As potências mais consumidas, tá? Estão em torno de 3,3 volts, que é o que as fontes produzem, tá? Pega lá minha energia alternada lá 220, converte para essas voltagens aqui, tá? Eu tenho 3,3, 5 e 12 volts. São os mais comuns ali que vão alimentar o quê? Meu processador, meus periféricos, meus sistemas de ventilação vão estar ligados tudo nessa fonte, tá? A energia vem disso aqui. Só lembrando, senhores, questão de potência, tá? Potência é o quê? Medida lá em watts. É o que? A minha quantidade de volts vezes a minha amperagem. Tá? Então, eu tenho uma potência de 100 watts. Eu posso ter ali, por exemplo, tenho 10 volts, tá? Que sai 10 amperes daquilo ali. Então, eu vou ter 100 watts de potência total. Tá? A gente fala em potência, é o produto dessas duas unidades de energia, medida de energia elétrica. O no-break, tá? O no-break, na verdade, foi se criado pensando no quê? Eu tenho uma continuidade de energia, tá? Então, o no-break, além dele regular a tensão, controlar, filtrar a tensão que vem da minha rede elétrica, tá? Para evitar que eu queime meus componentes eletrônicos, eu tenho também a questão de ter um suprimento de energia extra ali, por meio de baterias, tá? Então, isso existe em diversas escalas diferentes, existem no-breaks, inclusive, para segurar um data center inteiro, tá? Logicamente, vai escalando o tamanho da solução. Tá? Ou seja, se tiver uma queda de energia, eu tenho tempo no mínimo de desligar todos os meus equipamentos. Se não tiver previsão de volta, não tiver sistema de gerador, ele segurar ali tipo 10 a 15 minutos todo o meu parque tecnológico ali para poder desligar. Ou até a alimentação de uma rede elétrica como um todo. Tá? No órgão que eu trabalho, a gente tem um sistema, a rede elétrica está alimentada as máquinas, tá? Tá tudo numa voltagem 110 volts e tudo isso está ligado no no-break. Então, mesmo que caia energia, o gerador não volte, a gente tem, em média ali, pelo menos tinha, em torno de 10 minutos ali de energia. Tá? Hoje em dia, as baterias estão um pouco de problema, já não duram tanto tempo. Tá? E a principal função disso aqui é a regulagem de voltagem, tá? Então, se a gente pegar todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, que qualquer variação elétrica pode danificar, a gente vai ter que sempre colocar um sistema similar a esse aqui, ou um condicionador de energia, ou um no-break, para regular justamente essa tensão. Isso aqui ficou fora da ordem ali. Na verdade, isso aqui é referente lá aos tipos de conectores que eu tenho numa fonte de alimentação. Tá? Então, hoje em dia, tem basicamente que os conectores SATA e outros tipos de conectores que vão interligar ali os meus periféricos ali dentro do meu computador ali, tá? Um outro tópico, se não me engano é o último tópico desse item, tá? Fala lá sobre as interfaces para armazenamento, tá? Ou seja, aqui são interfaces específicas para mim conectar com periféricos de armazenamento de dados. Ou seja, basicamente todas essas aqui para conexão com disco rígido ou unidade de CDs, tá? Ou seja, sempre alguma coisa de armazenamento secundário, todas essas interfaces. A primeira delas que surgiu foi o quê? Foi o IDE, tá? Integrated Device Electronics, tá? Surgiu lá em 1996. Até essa época não existia padrão nenhum definido, ou seja, cada fabricante lá de disco rígido lançava o seu padrão, ou o fabricante de hardware lá, por exemplo, construía a placa-mãe, onde vai ser ligado o disco rígido, tinha os seus padrões diferentes ali, tá? E foi o primeiro que integrou o quê? A controladora com o disco rígido. Tá? Ou seja, o disco rígido passou a vir com a controladora de disco. Tá? Tanto se a gente pegar um disco rígido, a gente tem, além das unidades ali de disco, a gente tem o quê? Uma placa de circuito junto com ele. Aquela placa ali que faz esse papel de controladora ali, controlar toda a execução do disco ali. Tá? Surgiu principalmente por quê? Problema de compatibilidade entre fabricantes diferentes. Como a arquitetura lá do IBM PC trouxe aquela questão da arquitetura aberta, ou seja, se é aberto, qualquer um pode fabricar o componente, mas eu preciso de alguma forma padronizar como é que esses componentes vão se comunicar. Tá? E foi padronizado por esse órgão lá, pela NSI. Tá? E na verdade ele chamou, aí tem até uma correlação, questão do ATA. Tá? Quando padronizou, deu esse nome aqui, tá? Advanced Technology Attachment. Tá?
Tecnologia avançada para conexões ali, atachamento de dispositivos. Só como o nome IDE já estava em uso, então ficou mais ou menos, são sinônimos ali. Então a IDE e ATA são mais ou menos a mesma coisa. Tanto que às vezes algumas interfaces, algumas referências que a gente vê, tá o termo lá, IDE/ATA, tá? Justamente porque ficou essa definição, já existiu um termo, surgiu outro e conceitualmente não se extinguiu nenhum deles ali. Evolução, como tudo foi evoluindo, necessidade de mais performance, tá? Veio a questão do SATA, tá? Que foi um avanço lá, tá? Chamado de Serial ATA, tá? A principal diferença, os dados passaram a ser transmitidos em série, não em paralelo, como no modelo ATA lá, tá? Ou seja, eu consegui ter uma maior performance ali. Conseguia ter velocidade até de 150 megabytes lá no padrão SATA e no SATA 2 até de 300 megas, tá? Aqui tem um quadro resumo, tá? Tá aqui, a quantidade de pinos que existia no conector e velocidade de transferência, tá? Então no IDE eu conseguia transferir até 173 megabytes. Aí veio um padrão chamado SATA 150, transferia 150 megas, e o SATA 2, 300 megas, tá? E surgiu um outro padrão chamado lá de SATA 600, lá, que transmitia até 600 megabytes ali por segundo. Um padrão SCSI, tá? Tem a pronúncia aqui, é SCSI. Como é que se pronuncia esse termo aqui estranho, tá? Foi uma tecnologia para comunicação de dispositivos lá de maneira mais rápida e confiável, tá? Ou seja, buscando mais performance, tá? E a aplicação mais comuns era para as HDs, para alguns tipos de discos rígidos, tá? Mas também tinha algumas impressoras, scanners, unidade de fitas, tá? Que também utilizava esse conector, esse tipo de conexão aqui para fazer a comunicação com o computador. Tiveram diversas versões aí do SCSI também, tá? Partindo lá da velocidade de 5 megas até os 640 megas lá, que foi o SCSI Ultra 640 lá, tá? Então tem uma tabela com esse quadro resumo de todas elas ali. Surgiu juntamente com isso aqui a questão do iSCSI, tá? Que é o acrônimo para Internet SCSI, tá? Isso aqui era o que? Uma especificação para permitir o que? A ativação de comandos SCSI a partir de uma rede IP, tá? Ou seja, para facilitar a administração desses dispositivos, tá? Então, com isso aqui eu podia fazer o quê? Com um determinado servidor acessar o sistema de armazenamento storage por meio de uma rede, tá? Não precisaria ter mais um cabo específico para ligar ele ali, tá? Não, tem uma interface própria, né, para ligar os dois dispositivos. Ou seja, por meio de uma rede eu conseguiria fazer essa comunicação. Outro padrão que surgiu, o SAS, tá? É uma variação do SCSI que pode atingir velocidade o quê? De até 6 GB, tá? Podendo suportar ali a conexão de até 128 dispositivos ali ligados na mesma porta, tá? Ela é um acrônimo justamente para isso aqui. Quando fala em SAS é o Serial Attached SCSI, tá? É uma variação, uma evolução do SCSI que pode até 6 GB de dados ali por segundo. O outro item que está lá falando questão de configurações de RAID, tá? Aqui envolve, na verdade, a tradução é redundante array of discos independentes, ou seja, eu crio uma array de discos independentes, e dependendo da forma como eu configuro ele, eu tenho algumas vantagens ali. Eu tenho performance, eu tenho maior resistência à perda de dados e alguns outros quesitos ali, tá? A ideia principal é uma solução que combina o quê? Vários discos para formar uma única unidade lógica de armazenamento. Ou seja, meu sistema operacional vai ver se eu estou num SCSI, ou seja, isso é configurado via hardware, vou ter uma controladora que vai fazer isso aí, tá? Meu controlador de disco ou algo específico para fazer isso. O meu sistema operacional vai enxergar aquilo ali com uma única unidade. Aí dependendo do arranjo, por exemplo, for lá no... Se eu tenho 2 discos ali, se o meu arranjo que eu utilizei for para utilizar os dois de forma como replicação do outro, ele vai ver apenas um disco. Quem vai fazer todo o trabalho ali por baixo do RAID vai ser o quê? Vai ser o próprio hardware. O sistema operacional simplesmente vai mandar ler ou gravar como se estivesse mandando para um único disco, tá? Isso aqui independente da quantidade, tá? Posso ter 1, 10 ou 20 discos aí utilizados, vai dar a mesma coisa, tá?
E além do HD, também hoje em dia já é possível montar o quê? Soluções RAID com base o quê? No SSD. Você conseguir ter os mesmos benefícios que você teria no RAID, tá? Com o SD, com os discos SSD, que provavelmente substituirão os HDs aí futuramente, tá? Benefício com o sistema RAID, tá? Se um HD sofrer dano, dependendo do arranjo RAID que eu estiver utilizando, tá? Os dados nele podem ser recuperados. Tá? Que eu tenho a questão de ter paridade de um disco, eu consigo recuperar os dados de um disco. Tá? Eu posso armazenar minha capacidade de armazenamento a qualquer momento. Eu posso adicionar mais discos àquele arranjo. Meu sistema operacional vai continuar enxergando ele da mesma forma, trabalhando do mesmo jeito. Tá? O acesso a informações pode se tornar mais rápido. Tá? Por quê? Porque os dados podem estar distribuídos entre vários discos diferentes. Tá? E quando eu mando meu controlador buscar um dado, ele vai buscar o tempo total de operação, meu tempo de acesso vai ser menor, porque ele vai distribuir isso aí entre os discos. Tá? E vai ter o meu resultado global, vai ser menor ali. E dependendo do caso, eu tenho o quê? Maior tolerância à falha. Tá? Dependendo do caso, a gente vai ver, porque dependendo do modelo de RAID, eu tenho ou não tolerância à falha. Tá? E o sistema hardware aqui pode ser muito mais barato que um sistema de armazenamento mais sofisticado. Ou seja, se eu preciso de uma grande capacidade de armazenamento e não tenho recurso disponível para investir, por exemplo, numa solução de storage, eu posso, por meio de hardware mais simples, eu montar um sistema RAID ali com uma capacidade maior. Tá? E ele diz que praticamente com os mesmos resultados. É meio questionável, né? A utilização de storage você tem outros benefícios, além só da capacidade de armazenamento. O primeiro nível de RAID existente é o quê? O RAID 0. Tá? Nele, o que acontece? Os dados são divididos em pequenos segmentos e distribuídos entre os discos. Tá? Então aqui eu não tenho tolerância a falha nenhuma. Eu simplesmente distribuo meus dados entre os discos para ter o quê? Maior performance. Eu vou ter maior velocidade ali. Tá? Tanto na gravação contra a leitura. Então, ou seja, isso aqui não oferece nenhum tipo de proteção à tolerância à falha, se eu usar RAID 0. Tá? E se eu perder um dos discos, eu não consigo recuperar minhas informações, que eu não tenho de onde recuperar essas informações. Que eu só vou ter metade das informações em um disco, a outra metade eu perdi. Ou seja, eu não consigo restaurar minhas informações. Tá? Então, a finalidade do uso do RAID 0 é desempenho. Tá? Logicamente, a gente vai ver outros modelos que existem combinações de vários tipos de RAID, tá? E o RAID 0 é utilizado dentro desse esquema para dar maior performance. Então, a idade do RAID 0, também chamado de striping, é o quê? Eu tenho 2 discos, por exemplo. Eu vou dividindo meus dados. Nesse caso aqui, eu estou guardando o quê? Um bloco em cada disco. Só que se um desses discos, se esse disco aqui falhar, já era. Eu perdi todos os meus dados. Eu não consigo recuperar só com aquelas informações, eu vou ter meia informação distribuída. Tá? Então, não tem como recuperar esses dados. O RAID 1. Tá? A ideia do RAID 1 já é o quê? Tolerância à falha. Ou seja, eu estou duplicando meus dados. Então, se eu tenho um RAID 1 com 2 discos e um deles falhar, eu tenho uma cópia exata dos mesmos dados nos 2 discos. Tá? Eu não perco nada dos meus dados ali. Também é chamado o quê? De mirror, ou espelhamento. Tá? Ou seja, eu faço a mesma cópia nos 2 discos ali. Tá ok? Só que para isso aqui tem uma limitação, ou seja, tem que ter questão de pares, eu tenho que ter um número par de discos para isso aqui funcionar. Tá? O 2, 4, 6, 200, mas eu tenho que ter um número par de discos para poder dividir ele no meio ali, tá? Para fazer essa questão do clone. Aqui tem um funcionamento, tá? Nesse caso, meu disco aqui eu estou guardando 4 blocos, tá? Então, eu tenho esses mesmos 4 blocos aqui. Se esse disco falhar, eu consigo ler minha informação toda do outro disco, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma perda de dados. Aí vem as combinações de RAID, tá? Eu posso ter o chamado aqui o RAID 0 mais 1. Ou seja, eu combino o RAID 0 com o RAID 1, tá? Só que para isso aqui funcionar, eu preciso ter pelo menos 4 unidades de armazenamento, tá? 2 para cada nível. Ou seja, eu preciso ter 2 para fazer o striping, tá? Dividir os dados. E eu preciso dobrar essa quantidade, no mínimo 4, para fazer o espelhamento. Tá? Porque senão não tem como. Então, a requisito para ter um RAID 0 mais 1, tem que ter no mínimo 4 discos. Tá? Senão isso não vai funcionar. O funcionamento dele é o seguinte, dessa forma. Tá? A cada 2 discos, eu coloco eles no modo RAID 0. Ou seja, esses discos aqui estão
gravando uma informação em cada disco, ou seja, eu tenho mais performance para gravar esses dados, tá? Então eu gravo as mesmas informações aqui e aqui, tá? Por meio do RAID 1. Então o meu RAID 1 geral, faço espelhamento, ou seja, tudo que chega aqui eu mando gravar aqui, e isso aqui vai ser distribuído dentro dos discos, tá? Essa é a ideia geral quando eu falo RAID 0 mais 1. Tá? A gente vai ver que tem o oposto também, eu tenho o RAID 1 e 0, que é o oposto disso aqui, tá? Acho que é o próximo item aqui. Que é o chamado de RAID 10. Tá? Então o RAID 10 é o quê? O RAID 1 mais o 0. Tá? A diferença essencial, tá? É que transforma o 0, se caso falhar, ele se transforma em RAID 0. Tá? Justamente por isso aqui. Eu tenho meu RAID 0 acima de tudo, ou seja, aqui eu faço o quê? Meu stripe das minhas informações, e o RAID 1 eu vou ter duplicado aqui. Tá? Se falhar isso aqui, cada um desse aqui eu tenho a minha cópia de dados aqui específica ali. Se falha específica não, aliás, eu tenho aqui a mesma coisa que clonado para os dois lados, tá? Então vou ter essas informações do mesmo jeito ali, tá? Então quando fala lá RAID 1 mais 0, ou seja, eu estou dividindo e estou espelhando, tá? O RAID 1 mais 0 é o contrário, eu espelho, depois eu divido, tá? O funcionamento é invertido. O RAID 1 mais 0, o RAID 1 é o primeiro, o RAID 0 é o segundo. Quando eu falo 1 mais 0, ou melhor, o RAID... Tá uma coisa invertida aqui, não? Não, tá certo. É o funcionamento, né? Que não dá para seguir a ordem dos números ali, tá? Então, primeiro eu divido e depois eu espelho, tá? Aqui é só uma outra forma, comparando o RAID 0 mais 1, que eu tenho que eu tenho redundância e outro eu não tenho ali, tá? RAID 5, tá? Até agora a gente só falou o quê? De espelhamento e distribuição de dados entre os discos, tá? Mas a gente não tem nenhuma forma de recuperar, não gravou nenhuma informação de paridade ali para poder recuperar os dados se um só daqueles discos se perder ali, tá? Aí vem com isso, vem o quê? Vem um RAID 5, tá? Que a ideia é o quê? Os próprios discos servirem de proteção. Ou seja, eu vou guardando informações e em um determinado momento eu guardo algum dado que eu consiga recuperar o que foi perdido ali. Caso eu perca, eu recupere aquilo ali, tá? Esse esquema utiliza o quê? Informação chamada de paridade, tá? As informações de paridade, assim como os dados, são distribuídos em todos os discos do sistema, tá? Por isso que possibilita, se um disco falhar, eu consigo recuperar o conteúdo dele por essas informações de paridade. O espaço destinado à paridade equivale ao tamanho de um dos discos que eu tiver, tá? Então, sempre vou perder um disco para guardar minha informação de paridade. Isso aqui é ali a redundância com custos relativos mais baixos, tá? Do que as outras soluções de RAID 1 ou RAID 0, tá? Limitação do RAID 5. Eu consigo proteger o sistema, tá? Se apenas um disco falhar. Se eu falhar mais de um disco, eu perco as minhas informações. Então, lembrar lá, RAID 5, questão de tolerância à falha. Se eu perder apenas um disco. Se eu perder mais de um, tá? Eu não consigo recuperar minhas informações. Tá? Como é que isso fica na prática? Tá? Por exemplo, aqui eu tenho 4 discos. Tá? Então, o que? Um desses discos, se eu pegar meu espaço total, 1/4 desses discos aqui, nesse esquema aqui, eu vou estar guardando o quê? Só minhas informações de armazenamento. Tá? Ou seja, a cada 4 blocos que eu guardo, eu gravo um aqui de minha informação de paridade. Aí se eu perder esse disco aqui, com essa informação de paridade existente entre os outros 3 discos, eu consigo recuperar o conteúdo dele. Tá? Essa é a ideia geral do tolerância à falha aqui do RAID 5. Tá? Só lembrando, é apenas um disco. Se eu falhar 2 discos desse arranjo aqui, eu perco todos os meus dados. Eu não tenho como recuperá-los. Essa questão de perder um disco, independe de quantos HDs eu vou ter. Por exemplo, se eu tiver 10, eu consigo colocar para ele perder 2 ou não. Posso ter 200 discos. Ele vai... Não, aqui nesse que é somente um, porque justamente pela quantidade de informações que ele guarda aqui. Tá? Tem um outro arranjo ali, se não me engano, o RAID 6, eu consigo perder até 2 discos que ele recupera. Porque aí já é da tecnologia que implementa. É logicamente, esses aqui são os tipos mais comuns de RAID lá que a gente encontra na bibliografia. Oi? Essa perda não tem a ver com a quantidade de discos, tem a ver com o modelo. É, mas com o modelo, que é o modelo que vai estar implementado, como é que eu vou fazer essa recuperação ali. Tá?
Estou falando aqui em cima desses modelos mais comuns, que é o RAID 0, 1, 10, o 5 e o 6. Pode ser que exista algum arranjo mais complexo aí também, que não entre nessas bibliografias normais, né, que consiga fazer isso. Que eu já vi lá, tem RAID 50, RAID 100, não sei mais quanto lá, tem vários outros tipos de arranjos bem mais complexos do que esses aqui, que normalmente estão nas bibliografias ali. Tá? Depois do RAID 5 surgiu o quê? O modelo do RAID 6, tá? A diferença, trabalha com 2 bits de paridade. Eu falo, pô, se eu guardo só 1 bit, eu consigo perder um disco, eu consigo recuperar, eu vou guardar com 2 bits, tá? A vantagem é que eu tenho o quê? A oferecer redundância para até 2 HDs. Dentro dessa linha de raciocínio, acredito que se tiver conseguir montar um arranjo, que eu consigo, por exemplo, guardar 3, 4 ou 5 bits de paridade, tá? Eu consiga recuperar de mais discos. Só que aí talvez não seja viável, né? Não se compense financeiramente. O custo-benefício pode ser que não vale a pena. Tá? Por exemplo, eu tenho 50 discos, eu tenho 25 guardando só informações de paridade ali. Tá? Aí às vezes é melhor fazer só o quê? Só o espelhamento, nesse caso. Que a ideia desses outros arranjos é o quê? Eu economizar, eu aproveitar melhor o meu espaço de disco guardando essas informações para recuperar os dados ali. Eu não ocupar, por exemplo, metade do meu sistema. Se eu pegar lá o RAID 1, eu ocupo o quê? Metade dos meus discos é só a cópia. Ou seja, que a minha redundância é essa. Se eu perder um disco aqui, eu tenho um outro igualzinho lá. Tá? Aqui a ideia eu já tenho, eu gravei 3 blocos e guardei aqui 2 informações de paridade. Tá? Logicamente, quanto mais informações eu for guardando, eu vou consumindo mais espaço do meu arranjo ali, tá? Nesse aqui eu vou perder o quê? Eu vou perder 2 discos só com paridade, para guardar meus dados de paridade ali, para poder ter essa capacidade de recuperação. Existem outros modelos aí menos usuais, tá? Vou citar eles aqui para os senhores, que é o RAID 2, 3 e 4, porque normalmente passa ali, tá o 0, 1 e vai lá para o 5, 6, tá? Mas existiu ali os modelos 2, 3 e 4 ali também, tá? O RAID 2 surgiu lá no final dos anos 80, tá? Isso aqui surgiu para prover capacidade de correção de erros, para detectação de falhas em HDs, que não existia na época, tá? Com a evolução dos HDs, essa questão aqui do Error Correcting Code foi implementada diretamente nos HDs, tá? Então, se a gente pegar, lembrar daquela figura lá atrás, que tinha o desenho de um setor dentro de uma trilha, dentro do mesmo setor lá eu já tinha essa informação aqui, ó, do Error Correction Code, tá? Só que nessa época não existia. Então o RAID 2 vinha suprir o quê? Essa deficiência dos HDs, tá? Na correção de erros lá, tá? Um mecanismo mais básico comum para correção de erros. Então essa era a ideia do RAID 2 lá, tá? Que hoje em dia não tem mais aplicação justamente por isso. Os HDs já implementam isso aqui. O RAID 3, tá? Era um esquema o quê? Parecido com o RAID 5. Na verdade é o RAID 5 que devia ser parecido com o RAID 3, né? É porque foi ficando se esquecido o modelo, tá? E ele reservava o quê? Uma unidade de armazenamento apenas para guardar as informações de paridade. Ou seja, eu não tinha, no RAID 5 lá eu distribuo as informações, meus dados de paridade por todos os discos. Aqui não, eu guardava um disco só para ter informações de paridade ali. Aí se eu perdesse esse disco também eu não conseguiria recuperar mais nada, tá? Não teria como recuperar essas outras informações, tá? E precisava o quê? De no mínimo 3 discos para isso aqui funcionar. O RAID 4 também utilizava um esquema lá parecido com o RAID 3, tá? Com diferencial dividir os dados em blocos maiores, tá? Assim oferecer acesso individual ao disco do sistema. Tá? Essa é a principal diferença, eu consegui poder acessar individualmente cada disco do meu sistema ali. Tá? Essa é a diferença entre o RAID 3 e o RAID 4. Senhores, chegamos ao final. Bom, praticamente dentro do horário ali. Qual que, deixa eu ver, não me recordo dela aqui, deixa eu ver. Em relação aos diversos níveis de configuração de disco independente, né, associa a segunda coluna de acordo com a primeira. Informação, a RAID 1, 2, 3, 4 e 5. É uma versão simplificada do RAID nível 2. É similar ao RAID 3.
A resposta, o que está questionando o que? É similar ao RAID 3, mas com paridade entre faixas escritas em um disco extra. Bom, vamos ver aqui as definições aqui. Depois a gente verifica lá a fonte bibliográfica lá, tá? Então a resposta correta aqui é a letra, essa é a letra E, né? Ficou 3, 4 e 5. Então o 3, a primeira, é uma versão simplificada do RAID 2. Seria o RAID 3. Realmente eu vou ter que dar uma revisada aqui. Considerou o quê? Que o RAID 2 fosse... A resposta é a letra E mesmo, nessa aqui? O gabarito é letra E. A versão simplificada do RAID nível 2. É similar ao nível 3, mas com paridade entre faixas escritas num disco extra. Ele chamou de RAID nível 4. Olha, eu vou dar uma olhada nisso aqui, entendeu? Essa questão realmente eu não... Como essa matéria eu não passei o ano passado, eu nem analisei essa questão profundamente aqui não. Distribui uniformemente os bits de paridade em todos os discos. Tá, RAID 5. O problema o gabarito considerou... A primeira é uma versão simplificada do RAID nível 2, como se fosse o RAID nível 3. Bom, senhores, eu vou dar uma analisada melhor nessa questão 37 aqui, tá? Vou verificar lá todas as fontes bibliográficas lá onde tem informações de RAID. E dou uma resposta para os senhores aí na próxima aula, a gente verifica isso aqui. Até pode ser que o gabarito também não esteja batendo. Oi? É o preliminar, né? Eu nem sei, eu vou até conversar que dessa matéria ano passado, acho que foi o Cláudio Lobo. Vou dar uma verificada com ele lá, questão 37. Que realmente ficou estranho, isso é uma versão simplificada do RAID 2, né? Versão simplificada do RAID 2. Aí considera fosse o nível 3. Normalmente não existe uma versão mais simplificada, né? Sempre que evolui alguma coisa diferente ali. Mas com a paridade de faixa em um disco extra. Que é o disco 4, tá ok. Bom, eu vou dar uma analisada melhor nessa questão, tá? Na próxima aula eu tiro essas dúvidas. Vou verificar todas as fontes lá onde é que tem RAID lá, para ver de onde ele tirou isso aí. Às vezes é algo bem pontual lá de algum livro, lá, alguma nota de rodapé lá que ele tirou. Bom, senhores, mais alguma dúvida? Bom, se não, mais nenhuma dúvida no fórum também. Bom, então vamos encerrar nossa aula, senhores. E um bom final de semana a todos aí. A gente continua aí na próxima aula. Não saiu nosso planejamento lá ainda, mas essa semana o professor Santana deve disponibilizar aí. Tá? Até para vocês já se adiantarem e ver quais vão ser as aulas que vão ter ao longo do caminho aí. Ok? Então, boa tarde a todos e até a próxima aula.